Boa noite, meu nome é Virgínia, eu sou aluna da Univesp, estou cursando o primeiro semestre do curso de Pedagogia. Bom, eu vou falar sobre a ação dos jesuítas na educação do Brasil. Bom, eu tive essa aula na disciplina de História de Educação e achei muito interessante pelo conhecimento adquirido, porque aí eu vou poder passar para os meus alunos, meus futuros alunos, para que eles possam entender como iniciou a educação no Brasil, pois eles só conhecem a educação de hoje, e a maioria deles não tem nem ideia de como iniciou essa jornada que se perdura até os dias de hoje. Bom, foi na antiga sede da Companhia de Jesus, em Lisboa, que saíram os primeiros padres jesuítas em direção ao Brasil, em 1549. Durante 210 anos, os jesuítas foram responsáveis pelo ensino no país. O projeto dos missionários era exclusivamente de catequizar, usar a educação para transmitir os valores cristãos. A educação pensada pela igreja tinha como objetivo converter a alma do índio brasileiro à fé cristã. O padre Manuel de Nóbrega, que ele era o chefe da missão jesuítica no Brasil, a sua batalha foi convencer o povo europeu que o índio era gente. E o padre José Anchieta, que era considerado os mais atuantes pedagogos na Companhia de Jesus, ele conhecia bem a língua dos índios, que era o tupi-guarani. E com isso ele conseguia catequizar e ensinar os índios e também ensinar os outros jesuítas que chegavam no Brasil, a língua dos índios. E assim os jesuítas eles fundavam suas residências, seus conventos, que eram chamados de colégios, ao longo da costa, e com um investimento vindo da elite local. Porque os colégios eles eram frequentados pelos filhos dessa elite, que eram os filhos de portugueses, donos de engenho. E assim, existiam dois tipos de ambiente escolar, que eram os aldeamentos, que se dedicavam à educação e à catequização dos índios, e os colégios, que eles ensinavam a educação para os filhos dessa elite colonial. E como método pedagógico, os jesuítas utilizavam um conjunto de normas chamado Ratio Studiorum, que era um conjunto dos preceitos que determinava a forma da educação jesuítica, seguida em todos os colégios jesuítas do mundo, com base em estudos gramaticais e muita oratória. Outra batalha que os padres enfrentavam, além de convencer os europeus que os índios eram gente, foi a dificuldade da conversão do indígena ao cristianismo. O sociólogo Gilberto Freire, ele diz que é difícil reconhecer que os padres tinham agido como heroísmo e lealdade aos seus ideais. Freire, ele considera os jesuítas agentes europeus de desintegração dos valores nativos. Já o Fernando Azevedo, ele considera os jesuítas responsáveis pela mais importante fase da história da educação no Brasil, porque marca o início da primeira e mais longa fase dessa história e certamente o mais importante pela obra realizada e, sobretudo, pelas consequências que resultaram na nossa cultura e a civilização. No ano de 1759, uma lei determina a expulsão dos jesuítas de Portugal e seus domínios, comandada pelo então primeiro-ministro de Portugal, Marquês de Pombal, que foi influenciado pelos ideais iluministas. Ele tinha a convicção que era preciso modificar a educação no Brasil. E é ele quem decide que os jesuítas não participam mais de tudo das metrópoles e suas colônias. Ele instaura as reformas pombalinas e o Brasil dá os seus primeiros passos à criação de um ensino público. Bom, mas isso é assunto para uma próxima aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, boa noite.